Vamos tentar acompanhar o irmão do lado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 21. Uma passagem bíblica para cultuar-nos esse dia de hoje, que antecede a Páscoa, né? Tão conhecida Páscoa. Mateus capítulo 21. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos nos colocar de pé, reverência à palavra de Deus, aqueles que podem. A partir do versículo 1 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus ouviu 2 discípulos dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho. Cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, hoje é mais conhecido como Domingo de Ramos, né? E essa passagem, Mateus 21, ela faz referência a isso. No dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, para que se cumprisse a profecia, né? A palavra de Deus. E nós cremos que assim como se cumpriu a vinda dele, a morte dele, a ressurreição dele, ele também virá nos céus para nos buscar. E por isso nós estamos aqui hoje para louvar e agradecer o nome dele e nos estabelecermos no centro da vontade dele, para que nós alcancemos a salvação. Na segunda, a quarta, Jesus ele ensinava no templo e ele purificou o templo, fazendo o quê? Ele chegou, viu mercantes no templo que corrompiam e ele brigou, ficou revoltado. Quem é estes que blasfemavam contra o Pai, contra a casa de Deus? E ele expulsou aquele povo do templo, pois se corrompiam. Na quinta-feira ele faz a última ceia, ou melhor, ele estabelece a Santa Ceia. E ele ceia com todos os discípulos e ali ele lava os pés dos seus irmãos, o qual ele escolheu para a caminhada. Ele lava os pés como um sinal e um símbolo de que ele veio servir. Ele não veio aqui por acaso, ele veio com um propósito. E Jesus é quem veio, passou todo o processo, para que eu e você possamos hoje dizer que nós somos adoradores de Deus e por herança nós temos a salvação que nos levará para o céu. Aleluia. Sem ele, sem o sacrifício dele, nada disso seria possível. Amém? Amém. E Glória por a isso, Deus. ele foi na quinta-feira, ceou com os discípulos, foi traído na quinta-feira após a ceia por Judas. Na sexta-feira ele foi julgado. Glória a Deus. Aleluia. Sofreu coisas das quais nós não suportaríamos, É verdade. porque todo pecado ele tinha um preço. Sim. E quem diria que 30 moedas de prata alcançaria a minha vida e a sua aqui hoje? É. Apesar de que alguns dizem assim, Judas o traidor, mas o Senhor sabia, o nosso Senhor Jesus sabia, que aquele amigo Judas aproximava ele da cruz e do propósito que ele veio nessa terra. Verdade. Que
nós possamos alcançar, meus irmãos, os nossos propósitos aqui nessa terra. Que nós possamos engrandecer o nome de Deus através das nossas vidas, de quem somos, dos amigos que nós temos, da nossa igreja, dos nossos familiares, do nosso trabalho, para que nós possamos passar, depois do sacrifício dele, depois dele ser chicoteado, ter sido levado para a cruz do Calvário. E ao meio-dia, na sexta-feira, ele morre, levando sobre ele todos os nossos pecados, aquilo que eu e você não era capaz de fazer. Mas por ser um rei que se tornou carne e habitou no meio de nós, ele passa ali depois do meio-dia, José de Arimateia leva ele, sepulta ele no sepulcro dele. Passa-se o sábado, né? Aleluia! O qual é feita a vigília. Eu imagino os discípulos que acompanharam ele. Será que foram lá no túmulo e passaram com ele, chorando, ou estavam em casa com medo, sendo reprimidos, porque o líder tinha sido apanhado? Mas havia uma esperança. E no domingo, vão as mulheres procurar e o túmulo está vazio. Porque o meu rei ressuscitou. O seu rei ressuscitou. Jesus ressuscitou, o Filho do Deus vivo, e desceu nessa terra para que nós possamos ter vida com abundância aqui, mas também vida na eternidade com Deus e com o Pai. Amém? Vamos louvar esse Deus. E domingo que vem, quero que os irmãos saibam, na quinta-feira, nós vamos ter o culto dessa casa de Deus, pastor Zé, pastor André. É a quinta-feira que o Senhor Jesus teve a última